Neste mundo, espíritos podem fazer contratos com garotas e são conhecidos como Elementors. E nessa escola, garotas de famílias muito nobres treinam para ser Elementors, mas nenhum garoto é permitido na instituição. Porém, isso tudo muda quando Kamito é convidado pela diretora para participar da academia. Mas ele acaba se perdendo no meio do caminho e dá de cara com uma garota tomando banho no rio. Ela, furiosa, começa a atacá-lo. Ela começa a atacá-lo com golpes de chama. O nome dela é Claire. E ela acidentalmente acaba derrubando uma árvore em cima de si mesma. Mesmo o Kamito a salvando, ela continua atacando, o que faz com que ele desmaie. Após acordar, ele explica toda a situação para ela e diz por que ele está aqui. E ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela diz que estava se preparando para uma contratação espiritual com o matador de demônios, uma espada oculta que ninguém conseguiu o contrato com sucesso. E mesmo ela já tendo um contrato com o espírito do fogo, ela diz que quer mais poder. Então ela começa a cerimônia, porém o espírito entra fora de controle e Kimetro entra na frente para tentar protegê-lo, mas acaba formando um contrato com ele. Assim que ele acorda, ele percebe que o espírito está totalmente ligado nele e isso deixa Claire furiosa. Então na escola, Kimetro vai encontrar a diretora, porém ele é atacado por uma garota chamada Alice. E ela diz para ele tomar mais cuidado com as garotas. Ele fala para a diretora que está atrás de um espírito com o nome de Hestia e ela está o ajudando a encontrar em troca de informações. E ela acaba o forçando a participar da próxima competição de dança que terá na academia. Após isso ele vai para a aula e todas as garotas elas ficam impressionadas e gostam dele, porque ele é o único elementar do sexo masculino dos últimos 1000 anos. O último tinha sido Lorde Demônio Suleiman. Então Claire acaba declarando para todos que eles estão em um relacionamento e deixa ele triste. E ele também acaba se deparando com Lauren, uma arqueira muito habilidosa. O próximo torneio de dança da lâmina será uma forma de oferenda aos 5 deuses espirituais. Princesas de vários países diferentes irão competir uma com as outras pela vitória. Enquanto Kamito estava descansando no seu quarto, Rinslet traz um pouco de comida para ele, mas em troca diz que ele tem que se tornar seu servo. Ele se recusa, mas ela continua insistindo. Enquanto isso, Claire aparece. Ela veio atrás deles, então as duas começam a brigar por Kamito. Então logo as duas convocam seus espíritos e começam a batalhar, mas são interrompidas por Alice, que começa a ridicularizar as duas, que ela chama de Claire, irmão de um traidor. Ela, furiosa, desafia Alice para um duelo. E Rinslet também deseja um desafio por desrespeitarem sua família. E Alice diz que Kamito também deve participar desse duelo. Claire convida Kamito para seu dormitório e vai tomar um banho enquanto ele prepara a comida. Após isso, eles vão para a arena de duelos, que lá ela está encantada, o que não causará nenhum dano físico aos participantes. Então a batalha começa. Alice começa logo invocando seu espírito e Kamito faz o mesmo, porém em vez dela ter vindo do tamanho da espada, ela veio do tamanho de uma faca. Kamito está tendo dificuldade de enfrentar os subordinados de Alice, porém Rinslet dá uma ajuda a ele, mas ela acaba sendo atacada pelo espírito de Alice. Enquanto Claire cuidava dos subordinados, Kamito ia em direção a Alice, porém todos são surpreendidos por uma nuvem negra estranha que estava gerando um espírito demoníaco. Claire, por sua busca insaciável por poder, tenta fazer um contrato com aquele espírito demoníaco, mas ela não está conseguindo dominá-lo porque ele é muito poderoso e ele acaba acertando ela. Kamito decide intervir, porém na hora que ela está prestes a ser engolida, o espírito de fogo dela entra na frente e é engolido na vez dela, e ela fica muito ruim. E Kamito finalmente consegue canalizar a sua espada e corta aquele monstro no meio. Após isso tudo, Claire começa a chorar e lamenta a perda do seu espírito, diz que é muito fraca. E Kamito, após ter usado tanto poder, acaba desmaiando. E ele acaba tendo um flashback de quando era criança e que ele era forçado a aprender magia. Ao acordar, ele encontra uma garota em sua cama e ela diz que seu nome é Est, já que seu nome não pode ser pronunciado por humanos. Então de repente ele tem que escondê-la porque as garotas aparecem para checar o que ele está fazendo. Mas Est acaba percebendo este movimento e fica desconfiada. Mas então ela levanta o cobertor e vê uma cena e fica preocupada, então ela convoca o seu espírito para atacá-lo. Mas é facilmente parado por aquela garota que se apresenta como uma matadora de demônios, o espírito com quem Kamito fez o contrato. E ela diz que fez o contrato com o Kamito porque achou ele muito semelhante a ela. Na saída eles acabam encontrando Alice, que pede desculpa pelo seu comportamento rude. Eles estão à procura de Claire e eles deduzem que ela está na cerimônia de contratação de espíritos. Para conseguir, você deve participar de uma batalha, mas já que ela não tem mais nenhum espírito, dificilmente ela vai conseguir. Kamito, preocupada, vai atrás dela e é revelado que há 4 anos atrás a irmã dela, Ruby, acabou roubando o espírito mais forte de chama e o rei, com raiva, acabou queimando todo o império de Ordésia. A busca incessante de Claire por poder é motivada pelo seu desejo de perguntar à sua irmã por que ela fez isso tudo. Ela tem muita dificuldade de enfrentar seu oponente,
aparente ser um espírito, então ela canaliza um no formato de um gato preto, dado ela por Hestia, porém ele acaba deixando os outros fora de controle e todos têm que evacuar imediatamente o local. Kamito diz que esse espírito sombrio é a Scarlet, que se juntou ao lado negro. Então Hestia acaba se transformando na espada e Kamita começa a atacar aquele espírito maligno. Ele acerta um golpe que acaba atordoando o gato e pede para Claire parar com essa obsessão pelo poder. E ela diz a ele que não está sozinha, então a besta acaba atacando ele de novo. Enquanto ele segura ela queima o selo que prende eles dois, então atordoa a besta novamente e ele consegue acertar um golpe fatal nela, e acaba liberando Scarlet daquela energia maligna. Rest aparece e acaba surpreendendo os dois, e ela gera um espírito maligno e sai voando, e eles são obrigados a recuar. Claire pergunta a Kamito sobre Hestia, e ele responde que ela antigamente era o seu espírito contratado. E enquanto eles estavam conversando, de repente Claire acaba dando um beijão nele. Depois disso eles acabam voltando para a arena para tentar derrotar o espírito que foi summonado. Kamito dá só um golpe e acaba cortando ele no meio e lembra Claire de um jovem talentoso chamado Rain. Após isso ele acaba desmaiando e acorda com Rest novamente em sua cama. Claire não gosta nada daquilo, então corta para um flashback onde Kamito acaba salvando uma garota de um espírito maligno. Também é revelado que Rain era na verdade Kamito o tempo todo disfarçado de uma garota. Ela pergunta por que ele fez isso tudo e ele diz que tem um grande sonho e pede para ela guardar segredo, e ela concorda. Então volta para os tempos atuais e essa mesma garota acaba se transferindo para a academia. Aí eles começam a se preparar para o torneio de Blade Dance, que irá começar em 2 meses. O torneio será em equipe, então a professora pede para eles formarem equipes de no máximo 5, porém Claire e Kamito acabam ficando só eles dois. A batalha de equipes está prestes a começar e apenas as 3 melhores poderão participar do torneio de Blade Dance. Claire e Kamito acabam tendo uma classificação baixa devido ao seu desempenho na batalha de equipes. Rinlet se junta a eles no almoço e conta sobre a nova aluna transferida. Eles estão comentando sobre eles não terem membros suficientes e Kamito entende que ela quer entrar no grupo, mas é muito orgulhosa para perguntar. Então Kamito é chamado na diretoria. Ele é apresentado à garota de antes, porém ele não consegue reconhecê-la. A diretora diz a ele que ela é Fiena, a segunda princesa herdeira do reino de Ordasia. Ela se descreve como uma rainha perdida após a traição da irmã de Claire. Rubia, ela foi escolhida para ser a sua sucessora, mas ela acabou deixando essa posição, então ela foi excluída da família real. A diretora deu a missão a ele de proteger a princesa, e se ele conseguir completar essa missão, a equipe dele subirá de nível. Ela diz a ele para ele investigar a cidade mineira de Gap. Ela diz que tem ocorrido alguns terremotos ultimamente por lá e um espírito militar pode estar por trás disso tudo, e se ele o encontrar, ele deve selá-lo. Enquanto isso, a presença de Rust é notada pela diretora. Enquanto eles estavam andando, Fiena tenta chamar ele de Rain para tentar relembrar os velhos tempos, quando ele a salvou do espírito, mas ele diz não se lembrar. Eles acabam indo para o quarto de Claire, e quando Fiena vê a relação dos dois, ela fica com bastante ciúmes. Ela desafia Claire para um duelo, e se a Claire ganhar, ela irá sair da sala. Será um desafio de culinária. Claire acaba cozinhando demais e queima tudo, enquanto Fiena acaba cozinhando uma comida deliciosa. Então um garoto misterioso acaba se infiltrando na academia e derrotando os subordinados de Alice. Kamito e as meninas vêm ajudar ela quando ela está prestes a ser morta. Mesmo assim, ele roubou vários documentos e acaba fugindo. Kamito e Claire acabam indo atrás dele e Alice avisa que ele está carregando 2 espíritos. Kamito parte para o ataque, mas percebe que o inimigo é muito poderoso. Ele se apresenta como Jill, o sucessor do Lorde Demônio. Ele está prestes a dar um golpe fatal em Kamito, porém Fiona aparece e o salva. Então ele decide atacar ela, porém Kamito fica na frente e recebe o golpe. E Jill aproveita tudo isso e foge. Ele vem checar para ver se ela já está bem, porém eles têm que fugir por causa que Claire chega na hora e fica com muitos ciúmes e ameaça queimá-los. Então Kamito pergunta a ela como ela sabe de tantos segredos e ela tenta relembrar sobre o passado. E finalmente, após ela dar algumas dicas, ele consegue se relembrar que foi a garota que ele salvou. Ela aproveita o momento e declara seu amor por ele e chama ele para formar uma equipe com ela, pois isso aumentaria muito a chance deles ganhar a competição de Blade Dance. Após isso, eles se reúnem com a sua equipe e vão para a cidade mineira para investigar os terremotos. Olhando no local, eles percebem que uma cerimônia foi realizada ali recentemente. Eles ouvem o som de espadas e seguem esse som até encontrar Joe aniquilando Alice. Kamito se prepara para ajudá-la, porém Joe invoca uma cortina de fumaça que acaba intoxicando tanto ele quanto a sua equipe. Mas Alice usa um ataque de vento e isso o distrai e Kamito aproveita para começar a batalhar. Porém a espada de Kamito é muito mais poderosa e ele quebra de Jill. Mas Jill tem vários espíritos ao seu comando e ele consegue invocar outra espada. Mas no meio dessa batalha, Rinslet e Claire acabam se ferindo gravemente. E Jill aproveita e lança um projétil em Fiona,
porém Kamito interfere e fica ferido. Nisso tudo, sua espada acaba encolhendo devido a ele usar muita mana. Jill se prepara para invocar seu espírito mais poderoso, mas Fiona entra na batalha e invoca uma pedra de sangue para convocar um espírito. Ele lança um ataque poderoso que causa uma grande explosão e aproveita para escapar. Kamito pergunta a ela por que ela carrega essa pedra e ela revela que ela perdeu seu espírito há 4 anos atrás. Após isso, ela usou essas pedras para passar nos exames escolares, e é por isso que ela quer ganhar a Blade Dance, para desejar que seu espírito retorne a ela de novo. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser uma parte 2, comenta aí embaixo, deixe seu like e muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreva. Até a próxima, valeu!